Muito bom dia, nação, chega mais, vamos aqui analisar as informações do Flamengo, o Mengão que está em preparação para a partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E a imprensa esportiva está elogiando demais o Flamengo após a grande vitória em cima do Juventude por 6-0. E neste sábado o Flamengo já entra em campo novamente para enfrentar o Vasco às 18h30. O João Guilherme deu o papo falando aí sobre o Flamengo, a realidade do Mengão, e o Vene Casagrande falando sobre as finanças do Flamengo e o projeto mundial de clubes. O Flamengo vai investir mais de 166 milhões de reais para trazer novos reforços. Tem a pauta sobre o Jorginho. Vamos analisar todas as informações do Mengão na manhã desta sexta-feira. Por isso faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos bater uma meta juntos aqui de 3.000 likes. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E, meus amigos, corre agora nos comentários e escreva aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está em Rondônia, Roraima, Piauí, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Ceará, Tocantins, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Rio de Janeiro. Coloca aí o seu estado, a sua cidade pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Deixa os créditos ao canal da ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Pessoal que tá lá na frente, brigando, já nesse fim de quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Parece notícia antiga, mas é isso mesmo. Até onde vai essa briga que começou quente pelo título do Brasileirão? Uma década de disputa entre Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro. De 2016 para cá, os dois conquistaram 6 dos 9 campeonatos brasileiros em disputa. E nesta edição, a luta pelo título, pelo jeito, vai ter Flamengo e Palmeiras como protagonistas. Os dois estão invictos no Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e um empate, dividindo a liderança com 10 pontos cada. Nos critérios de desempate, o Flamengo está na frente pelo saldo de gols. Na última rodada, o Flamengo goleou o Juventude por 6-0. Não temos que pensar na rodada 30, nem na 38. Temos que pensar na próxima rodada. Esse é o meu pensamento, o que eles também consomem, é o dia a dia, é o jogo que vem, como diria meu treinador, é partido a partido, né? A gente trabalha assim e vem dando certo. E o Palmeiras, no Beira-Rio, acabou com a invencibilidade do Internacional na temporada. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre, todos os anos, a quantidade de títulos. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os 2 melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O importante é ficares com a consciência tranquila de que dás o teu melhor de forma consistente. É isso que eu peço aos meus jogadores. Estamos apenas na 4ª rodada, mas parece que teremos mais uma disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. E um detalhe interessante nesta disputa: o Flamengo tem disparado o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 11 gols marcados. E o Palmeiras, a melhor defesa, apenas 1 gol sofrido. É o Flamengo com a volta de Pedro e um ataque goleador. E o sólido Palmeiras de Abel Ferreira, que vem jogando com 3 zagueiros. E a dupla, mais uma vez, forte na disputa pelo título. Vou mostrar para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que daqui a pouco teremos o jogo que vai fechar a rodada, Cruzeiro e Bahia, né? Vão fazer o jogo que vai fechar a rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a classificação tá assim, ó. Tá vendo aí? Tá atento? Então se liga aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, 10 pontos. Porque o Flamengo é líder. Saldo 9, Palmeiras saldo 4. Flamengo marcou 11 gols, Palmeiras 5. Flamengo sofreu 2, o Palmeiras 1. Depois vem Fluminense, grande vitória lá em São Paulo contra o Corinthians. Ceará, que venceu o Vasco, Bragantino, Vasco da Gama, Juventude, Mirassol, Internacional, Botafogo, Fortaleza, Santos, Corinthians, que demitiu hoje o Ramon Dias e deve ter Dorival Júnior como seu novo treinador, hein? Bem provável que o Dorival assuma o Corinthians. Vitória, olha aqui o jogo daqui a pouco, ó. Cruzeiro é o 15º, 4 pontos, Bahia é o 18º com 3 na zona de rebaixamento. Aliás, aqui embaixo, ó, Cruzeiro 15, São Paulo é o 16º,
Dentro da zona de rebaixamento, Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport Recife. Zona de rebaixamento pesada, hein? Grêmio que mandou embora o Gustavo Quinteiros, tem Grenal no final de semana e está à procura de um novo treinador. Mas o que eu quero falar é desses dois aqui de cima, aqui, ó. Flamengo e Palmeiras. Os dois estão no topo do Campeonato Brasileiro nesse início. Digo mais uma vez, Campeonato Brasileiro começa muito equilibrado. Um perde, ganha, mas Flamengo e Palmeiras vão dando sinais de consistência. O Flamengo está melhor do que o Palmeiras. Tem um elenco melhor, tem um time, na minha avaliação, melhor e que nesse momento joga um melhor futebol. O Flamengo faz um ano até aqui melhor do que o Palmeiras, né? Já ganhou Supercopa, já ganhou Campeonato Carioca. O Palmeiras ainda não conquistou títulos, perdeu o estadual para o Corinthians. Mas uma coisa está chamando a atenção. O Palmeiras, ele vinha mal na temporada, mas num determinado momento, e que aconteceu recentemente, o Abel Ferreira conseguiu arrumar algum jeito, dar uma viradinha de chave, que o Palmeiras voltou a jogar melhor e ser competitivo. E esse ponto foi no jogo contra o Cerro Porteño, na Libertadores da América. Palmeiras venceu por 1-0, jogou bem, venceu o Corinthians, clássico paulista, né, que tinha perdido a final, jogando bem, ganhou do Internacional do Beira-Rio. Eu vi alguns momentos do jogo, de repente o Inter foi até melhor e merecia ganhar, mas quem colocou a bola na rede foi o Palmeiras. Facundo Torres, Palmeiras 1-0. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras está se reencontrando quando parecia que o Abel tinha perdido o rumo e o Flamengo está muito forte e muito consistente e é uma equipe realmente muito difícil de ser batida e ser superada se estiver conectada e focada na sua missão. Isso me mostra claramente que nós teremos mais um ano em que o Campeonato Brasileiro terá Flamengo e Palmeiras como candidatos ao título com mais força. Porque se você pegar os últimos 6, 7 anos, Flamengo e Palmeiras sempre começaram o Campeonato Brasileiro como candidatos ao título, nessa longa caminhada de 38 rodadas que exige muita regularidade. Eles são muito fortes, porque são os clubes mais bem estruturados do Brasil, melhor administrados, têm uma melhor condição financeira que os demais, e não é à toa que eles se planejaram lá atrás, começaram em 2013 e hoje em dia vão colhendo os frutos há alguns anos já, e eles vêm se mantendo aí. Flamengo e Palmeiras são um caso à parte no futebol brasileiro. Nos últimos 10 anos, você sempre tem ou Palmeiras ou Flamengo chegando para disputar os títulos. E muitas vezes os dois. Mesmo quando eles tiveram momentos difíceis, eles chegaram em finais. Posso citar o Palmeiras desse ano, por exemplo. Não ganhou o título ainda, mas chegou em final. Estava na final do Campeonato Paulista. O Flamengo de 2023, o Flamengo não ganhou nenhum título em 2023, mas o Flamengo estava na final da Copa do Brasil. Chegou à final. Perdeu para o São Paulo, mas chegou à final. E disputou o título do Brasileiro até as últimas rodadas do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras são muito consistentes e por competência própria. Eles se destacam dos demais, estão muito à frente dos outros e muito melhor estruturados. Esporadicamente, aparece alguém para furar essa bolha aí dos dois e brigar com eles. Em 2023, o Fluminense apareceu, ganhou a Libertadores da América. Em 2021, o Atlético Mineiro ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, pegou ali títulos relevantes. No ano passado, o Botafogo ganhou o Brasileiro e ganhou o Libertadores. Mas em todos esses anos, mesmo quando esses outros times que eu citei conquistaram taças de peso, Flamengo e Palmeiras estavam ali, ou disputando uma delas, ou indo longe em alguma competição, ou tendo chance de ser campeão. Eles sempre entram nos últimos
10 anos, podemos colocar assim, o Palmeiras a partir de 2015, o Flamengo a partir de 2016, 2017, na condição de postulante a títulos. E nós já estamos em 2025. Então, pelo trabalho que foi feito nesses dois clubes, isso dá uma solidez que, mesmo com as turbulências que acontecem no meio desse percurso, e isso é muito normal no futebol, mas quando a turbulência vem, aperta o cinto e espera passar, porque a estrutura que está em volta resolve e você é muito forte e vai brigar por títulos. Flamengo e Palmeiras, mais um ano brigarão por títulos grandes. E isso já está acontecendo há quase uma década no futebol brasileiro. De vez em quando alguém aparece para levantar uma taça, mas os dois estão sempre ali e continuarão ali, porque se organizaram antes, largaram na frente e hoje em dia estão numa condição que os rivais vão ter que capinar sentado para chegar lá. Ou vai ter que virar SAF, ou vai ter que fazer outro negócio aqui, outro ali, porque realmente para bater de frente com esses dois, eles estão sempre chegando, não tenha dúvida. Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras estão entre os candidatos. Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras estão entre os candidatos. Libertadores da América, Flamengo e Palmeiras estão entre os candidatos. Quando você pensa assim, Super Mundial de Clubes, qual time brasileiro pode ir mais longe? Na minha opinião, o Flamengo. Mas o Palmeiras tem condição de passar no grupo dele, de chegar às oitavas de final, de fazer também uma boa campanha. Então é isso. O panorama está muito claro e só não enxerga quem não quer. Mérito do trabalho e da organização desses dois grandes clubes do futebol brasileiro. Concorda comigo? Ó, matéria do GE. A receita prevista para o Flamengo para esse ano é de 1,3 bilhão, tá? E o valor é 9,2% maior do que 2024. No entanto, ainda fica abaixo do recorde de 1,37 bilhão alcançado em 2023. O Flamengo vem de 3 anos consecutivos batendo mais de 1 bilhão em receitas e a previsão é terminar a temporada com 106,9 milhões no fluxo de caixa. A nova diretoria também planejava aumentar o valor para investir em reforços em 2025, previsto pela gestão anterior, e assim o fez. O montante, que antes era de 20 milhões de euros, passou para 25 milhões de euros, 166 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo tem uma boa quantia para fazer contratações, hein? O Flamengo até o momento gastou 7 milhões de euros para contratar Juninho, tá? Com luvas, essas coisas. E Danilo também, né? Que os valores ainda não foram divulgados. Lembrando que o Flamengo tem um acerto bem encaminhado com o Jorginho do Arsenal para assinar o pré-contrato. Já para venda, galera, a estimativa do clube também é de aumento, de 30 milhões de euros para 35 milhões de euros, que dá em torno aí de 233 milhões de reais. E sendo uma projeção para a segunda janela, já que a primeira já fechou. Em alta no Flamengo, o Wesley, que sozinho pode bater ou chegar perto da meta na projeção da diretoria, e ainda tem a provável venda de Alcaraz, né, para o Everton, que o meio argentino tem uma obrigação de compra de mais bônus se atingir metas no time inglês que podem chegar a 130 milhões no total. Então, essas são as quantias aí que o Flamengo planejou, projetou para 2025. Valor de venda de compra é um bom valor, 166 milhões de reais. Dá para fazer boas compras, é saber gastar, não adianta ter dinheiro, é saber gastar. Vamos falar agora do Alexandro, galera. O Alexandro fez exames médicos, ressonância magnética nessa quinta-feira, após deixar o jogo ainda no primeiro tempo contra o Juventude. Muita gente insinuando que ele teve uma espécie de dor de barriga, porque foi direto para o vestiário. Até na transmissão, acho que comentaram isso. Enfim, mas não foi isso. Ele teve dores musculares na coxa, foi para o vestiário porque estava, entre aspas, revoltado. Usaram outra palavra, mas eu não vou usar aqui no vídeo, obviamente, por respeito a vocês. Mas ele estava revoltado por conta dessas dores. E aí ele fez exame. O exame não constatou lesão, constatou um edema, que é dores musculares, fadiga muscular, pelo menos no entendimento do departamento médico. Então ele ainda sente dores no local, uma certa fadiga, e ele está provavelmente fora do jogo contra o Vasco nesse sábado, sendo preparado para o jogo extremamente importante pela Libertadores na terça-feira contra a LDU fora de casa, na altitude de Quito. Então, dos males o menor, não teve lesão.
porque o Alexandre sofreu já com lesão muscular nessa temporada e é um jogador, cara, acima da média. Quando ele tá na lateral esquerda do Flamengo é outra história. E por falar nisso, sem o Vinha e sem o Alexandre, para mim o lateral esquerdo titular é o Varela. O Ayrton Lucas caiu muito de produção, vem jogando mal há muito tempo, desde a temporada passada, e o Varela, quando ele foi colocado na lateral esquerda, jogou melhor que o Ayrton Lucas. Não me venham com essa. Se ele botar o Varela, ele perde o grupo. Não perde, não. Não perde o grupo, não. Porque o grupo viu que o Flamengo rendeu mais com o Varela na lateral esquerda do que com o próprio Ayrton Lucas. Então, eu colocaria o Varela na lateral esquerda. Boa pergunta. E vocês colocariam quem? Agora vocês são os treinadores. Você é o Felipe Luiz, tem Ayrton Lucas e Varela à disposição para a lateral esquerda. Ayrton Lucas é lateral esquerdo de ofício. O Varela lateral direito, mas quando quebrou o galho na lateral esquerda, em 3 ocasiões, foi muito bem, obrigado. E agora? Vocês vão escalar a lateral esquerda do Flamengo contra o Vasco da Gama. Vamos falar agora do Danilo, galera, porque o Danilo ontem na Zona Mista, ele foi questionado sobre o baixo público contra o Juventude e ele disse: o Flamengo é uma questão cultural, é muito mais legal jogar com o Maracanã cheio. O Flamengo é do povo, espero que essa situação possa se resolver da melhor maneira possível. Eu não faço ideia de como, mas espero que a nossa diretoria encontre um caminho bacana para que o Maracanã fique cheio o maior número de vezes possível. E aí, isso aí é um assunto que é muita polêmica. Ontem mesmo falei no meu vídeo anterior que eu acho que deveria achar um meio termo, diminuir o valor, porque é muito feio o Flamengo jogar para apenas 31 mil pessoas no Maracanã presentes, porque pagantes foram 28 mil, 2 setores fechados. E hoje, o Lauro Jardim publicou em seu blog no Jornal Globo, em reunião com o vice-presidente de marketing do Flamengo, Ricardo Henriques, nesta quinta-feira, Luiz Eduardo Batista, o BAP, comunicou que não vai diminuir o preço dos ingressos e que setores vazios continuarão fechados ao público. Gente, eu apurei, tá? Vou ser bem sincero, eu apurei com uma fonte muito boa no Flamengo. Essa reunião não existiu. O Ricardo, inclusive, está viajando com a família. Ele não está nem no Rio de Janeiro, ele nem sequer esteve à Gávea hoje. Não sei se o BAP teve, mas o Ricardo nem à Gávea foi hoje. Essa reunião não teve. O valor dos ingressos contra o Corinthians, dia 27, próximo jogo no Maracanã, serão mantidos, não vão sofrer alterações nem para cima nem para baixo, valores serão mantidos, mas não teve essa reunião. Essa reunião não teve. Inclusive, a pessoa que me passou essa informação trouxe até um bastidor, cara, dizendo que, peraí, eu vou ler aqui exatamente o que ele disse. Globo batendo exageradamente no preço dos ingressos. Estão pé da vida por conta da Libra e da nossa contestação ao contrato de transmissão dos jogos. Olha alguns públicos da Libertadores de 81. Aí mandou aqui, jogou para 7 mil pessoas na Libertadores de 81, mas o Maracanã tinha 150 mil lugares. Agora acho 55 mil pouco. Gente, eu acho pouco, tá? Eu acho pouco, pelo visto, no entendimento de algumas pessoas do Flamengo. Saiu essa matéria por conta dessa guerra nos bastidores entre Flamengo, Globo, Libra. Isso é um assunto que vai dar pano para manga. Mas o que eu posso garantir para vocês é que essa reunião não teve do BAP com o Ricardo. O que teve na Gávea hoje foi uma reunião de membros de torcidas organizadas com uma pessoa da diretoria do Flamengo, porque o Flamengo está dando auxílio e suporte para buscar esse retorno quanto antes das torcidas organizadas ao Maracanã, porque o Flamengo entende que eles retornando, com certeza, isso vai agregar bastante o desempenho da equipe, vai ajudar bastante, até mesmo no perfil dos torcedores. Hoje muita gente brinca que é a Fla Self, e eu concordo. Eu estava no Maracanã, Flamengo e Central Córdoba, Flamengo tomando de 2-0 no intervalo, e as pessoas fazendo live, jogando no celular, isso não existe, entendeu? Então, essa reunião não teve, mas os valores dos ingressos contra o Corinthians serão mantidos. Resta saber pro decorrer da temporada, tá bom? Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar ligado aí no treino desta sexta-feira pra gente ver o que o Felipe Luiz vai preparar para esse clássico contra o Vasco. O clássico acontece no sábado, às 18h30, e aí, cara, o Flamengo vencendo essa partida, eu acho que já começa a abrir uma gordura, né? Caso o Palmeiras tropece, o Flamengo já começa a abrir uma pequena gordura aí no Campeonato Brasileiro, né? Muito importante isso logo no início da competição. E aí, vamos ver o que vai acontecer nessa escalação, né? Eu acho que o Felipe Luiz vai fazer algumas mudanças aí, vão acontecer principalmente para poupar alguns jogadores aí que sentiram dores,
Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ficar de olho nesse treino dessa sexta-feira e aí vou trazer as melhores informações para vocês. Mas eu já vou deixar meu palpite registrado aqui. Eu acho que esse clássico vai ser um clássico onde o Flamengo novamente vai balançar as redes, vai vencer. Eu acho que vai dar Flamengo 2-0 em cima do Vasco. E aí, qual é o seu palpite? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo para vocês. Um ótimo dia, a gente se vê no próximo vídeo.